Deus, não há outro igual, não há nada igual. Glória a Deus. Jesus, Ele é suficiente. Jesus é e tem tudo que você precisa. Eu gostaria de entrar logo num texto bíblico e pregar a palavra de Deus, aproveitar esses poucos instantes. Gostaria de pedir a você que está nos assistindo agora, que redobre a sua atenção. Você que tem acesso ao exemplar da Bíblia Sagrada, até mesmo através do seu aparelho, eu quero que você abra em Atos capítulo 3, se você puder, se possível for. Atos capítulo 3, um dos milagres notórios do período da igreja primitiva, os versículos 1 até o versículo 9 é o suficiente. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está escrito, a epígrafe desse texto fala a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Então, aqui está dividido em dois temas. Começa assim a leitura. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse assim: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, vá ao encontro das pessoas agora como um abraço teu, um abraço paterno com teu desvelo de pai. E de uma forma suave e mansa, chegue como uma brisa suave, confortando os corações que estão despedaçados, Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos. Ah, Espírito Santo. Senhor, olha para este pai de família, esta mãe, que estão desesperados. Pessoas que estão perdendo a esperança, estão acometidas pelo medo e o pânico. Que essa palavra vá às enfermidades mais profundas, desde as enfermidades da alma até as enfermidades da pele, dos músculos, dos ossos, de cada sistema do corpo. E o teu Espírito Santo vá com o poder da tua palavra, limpando, purificando e operando em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, aqui mostra um dos milagres notórios através do ministério dos apóstolos. O primeiro milagre, mas é o primeiro milagre com mais detalhes, porque os outros milagres antes desse não foram detalhados.
A Bíblia diz desde o capítulo 2, o capítulo anterior, especificamente a Bíblia não fala. Agora, de forma muito clara e específica, a Bíblia fala no capítulo 3 de um milagre que foi um grande prodígio. A cura de um homem que estava preso à sua paralisia desde o ventre materno, desde o ventre da mãe. E o texto começa dizendo que Pedro e João foram à oração, à hora nona. A verdade é que a atmosfera da igreja primitiva era uma atmosfera de comunhão, de doutrina, de partir do pão e de oração. Então, essa atmosfera que começou em Atos 2, com o batismo no Espírito Santo, por uma busca incessante durante ali 10 dias ininterruptos, o fruto daquilo eles ainda estavam colhendo meses depois daquele grande dia de Pentecostes. E a Bíblia mostra que Pedro e João subiram para orar. E a oração para o judeu era algo tão importante, que a Bíblia diz que eles foram orar na hora nona, e era costume dos judeus orarem pelo menos 3 vezes ao dia, que eram os horários do sacrifício. A oração que se encerrava às 9 da manhã, a oração da hora terceira, a oração que se encerrava ao meio-dia, a oração que se encerrava às 3 da tarde, que era essa oração da hora nona, que não começava às 3, mas se encerrava às 3. A grande verdade é que nenhum desses horários da oração, que era a oração da tarde, eles estavam juntos. E aquela comunhão que eles tinham no partir do pão, era uma comunhão que eles desfrutavam em outros ambientes, como por exemplo, irem juntos para o templo. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que estava Pedro e João. Engraçado que a Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos por 7 vezes, indo Pedro e João, João e Pedro, Pedro e João. Engraçado que Deus colocou o homem mais experiente, Pedro, com o mais jovem, João. Deus colocou o homem sanguíneo, Pedro, com o melancólico e chorão, João. A Bíblia coloca o estabanado Pedro com o cuidadoso João. A Bíblia sempre coloca junto pessoas que parece que são de polos totalmente opostos. A igreja é assim. A igreja ela se complementa porque dentro do mesmo ambiente há ricos e pobres, brancos e negros, doutores e indoutos, pessoas de etnias diferentes, de categorias diferentes, mas que têm algo em comum. Tem a sede, o desejo e a adoração pelo mesmo Deus. E aquilo em comum que unia os dois era o suficiente para os levar à oração. Talvez você sinta a falta dos teus momentos com Deus, porque como as igrejas, os templos estão fechados, talvez você não tenha essa comunhão de estar com um Pedro, você que é um João, ou de estar com um João, você que é um Pedro. Mas eu quero te dizer que, independente se você tem oportunidade de estar com Pedro ou com João, o Deus que opera milagres está olhando você aí do outro lado, onde quer que você esteja assistindo este culto agora, aonde você esteja me vendo agora, talvez até mesmo no leito de um hospital, acamado, acometido de uma doença incurável ou de um estado terminal já decretado pela medicina. Talvez o diagnóstico do médico não foi a melhor notícia que você ouviu, pelo contrário. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que operou na vida daqueles 2 homens é o mesmo Deus que está aqui. E esse Deus, ele se move pelo poder da oração. Não que ele seja subordinado ou submetido à oração de um homem, mas porque a oração da fé move a mão que move o mundo. E aqueles homens, eles foram orar. E é o que nós vamos fazer agora neste culto, um culto de milagres, porque é um culto de oração. Um não existe sem o outro. Sem dúvida nenhuma, não haveria milagres se não houvesse oração. Eles estavam determinados a orar. E a Bíblia diz que na porta daquele templo haviam trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Desde o ventre. Ou seja, o estado daquele homem era um estado crônico. E era um estado que ele estava acostumado a viver uma situação daquela, porque aquela não era uma situação de agora, mas era uma situação de sempre.
Quem sabe na sua vida que está me vendo agora, nada muda, nada melhora. Os aspectos da vida são o mesmo. Parece que você está dando uma volta no carrossel. No máximo o cavalinho sobe, o cavalinho desce, mas você sempre para no mesmo lugar. Parece que você se acostumou com essa situação. E a situação do homem, a rotina dele era alguém buscá-lo em casa, tirá-lo de casa e colocar à porta do templo. E a Bíblia diz que faziam isso todos os dias. O versículo 2 faz questão de dizer todos os dias. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Talvez haja algo que você tente se libertar, mas que te aprisiona todos os dias, que te visita todos os dias, que te incomoda todos os dias. Algo que está te desestruturando, isso acontece todos os dias. E aquele homem no estádio de miserabilidade e mendigância estava à porta do templo. Era um lugar estratégico para quem queria pedir esmola, levando em consideração que aquele pátio havia, na verdade, dentro do templo havia um grande pátio, o maior de todos, que era o pátio dos gentios, para receber todos aqueles que não eram judeus, eram considerados gentios, inclusive gregos, romanos. Depois desse pátio dos gentios, havia acesso a um pátio menor, que era o pátio das mulheres. E ao adentrar o pátio das mulheres, havia o pátio dos homens, para só então entrar dentro do templo propriamente dito, do lugar santo e do santo dos santos, que só quem tinha acesso era o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas os gentios, eles não tinham nenhum acesso semelhante a uma mulher judia. Os gentios ficavam de fora. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que os sacerdotes diziam para os judeus, vocês não podem entrar nem... Aliás, o sumo sacerdote dizia para o sacerdote, você não pode entrar no santo dos santos, só no lugar santo. O sacerdote obedecia a ordem e repassava. Dizia para os judeus, vocês não podem entrar no lugar santo, só os sacerdotes, vocês têm que ficar no pátio dos homens. Os homens repassavam a mensagem para as mulheres, vocês não podem entrar no pátio dos homens, só no pátio das mulheres. E as mulheres repassavam a mensagem para os gentios, vocês não podem entrar no pátio das mulheres, vocês têm que ficar no máximo no pátio dos gentios. Pasme. E aquele mendigo, ele nem no pátio dos gentios podia ficar, estava na porta. Na porta. Havia uma porta principal, que era a porta formosa e o pórtico de Salomão. E os homens que tomavam conta do templo, que zelavam o templo, pegou todos os inválidos, deficientes, e colocaram do lado de fora para não ter trabalho para eles, com a justificativa de que estava fazendo isso para purificar o templo. Como se Deus não olhasse para mendigos, para aleijados, para cegos, para mudos, para surdos. Então aquele homem fazia parte de uma camada de excluídos. Talvez Deus usou alguém, ou sem querer você entrou neste canal, aqui na internet, e de repente você é um presidiário, e você vive à margem da sociedade, você também é um excluído, aleijado, prostrado. O Senhor marcou encontro para falar tete a tete, face a face contigo, esta oportunidade. E nesta ocasião, que talvez você me ouça não só hoje à noite, mas esteja me ouvindo numa manhã, numa tarde, eu não sei. Deus está falando contigo que enquanto alguém te excluiu, por você ser aleijado socialmente, por você ser um desvalido, está em uma desvantagem, eu não quero te vitimizar e dizer que você não é culpado pelos seus delitos, mas eu quero dizer que assim como você está prostrado, Deus é poderoso para levantar você desse caos. E aquele homem que estava ali condenado a viver como um excluído, estava ali em um lugar onde as pessoas passavam e estrategicamente poderiam lhe ajudar de alguma forma, lhe trazendo esmolas. Quem sabe com isso ele sustentava a família, ou era um dos grandes amparos para a sua casa, se não fosse a renda principal, uma das rendas principais. E a Bíblia diz que ele
estava à porta do templo porque esperava de pessoas piedosas, religiosas, uma ajuda. Porque sempre quem está prostrado, quem está caído, precisa de uma ajuda. E ele, vendo a Pedro e a João, aqueles dois homens de Deus, o mais velho e o mais jovem do apostolado de Cristo, o mais manso e o mais bravo, o mais calmo e o mais agitado, os opostos estavam ali juntos, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Mas ele estava no lugar que era um lugar estratégico, porque era um lugar turístico. Aquela que é a Porta Formosa era a principal porta do templo. A história mostra que nas conquistas e reconquistas de Jerusalém, nas destruições e reconstrução, desde o Antigo Testamento, Jerusalém teve pelo menos 27 portas. As mais famosas foram 12 portas. Mas na época de Jesus, prevalecia 8 portas. Nessa época aqui, havia 8 portas. E a principal delas, sem sombra de dúvida, era a Porta Formosa. Há algumas divergências quanto ao tamanho daquela porta, mas a maioria dos estudiosos chegam à conclusão que aquela porta tinha 15 metros de largura por 25, aproximadamente entre 22 e 25 metros de comprimento. A grande verdade é que alguns a chamam de Porta de Nicanor, porque foi um judeu que doou aquele bronze que refinado como ouro. Foi Nicanor que fez isso. Mas o que me chama a atenção é que aquela porta de bronze, que quando o sol batia de frente, que estava ali de frente para o Monte das Oliveiras, reluzia sobre aquela porta, havia um letreiro bem grande, muito bonito, Abaruch Abá, bendito que vem no nome do Senhor. Era uma porta que fazia um cortejo de boas-vindas ao Messias. Era uma porta onde todos os judeus faziam questão de passar. E a Bíblia diz, em um dado momento, que Jesus entrou no templo, lá no capítulo 5 de João, ele fez questão de não entrar por essa porta. Ele foi pela porta das ovelhas, pela porta dos excluídos, que era por trás do tanque de Betesda. Porque Jesus está sempre se preocupando com os excluídos. E esse homem não era diferente. Talvez você que esteja me assistindo não seja diferente. Porque dentro deste momento que nós estamos vivendo, desta exclusão, desse distanciamento social em que as pessoas estão se isolando, são obrigadas a se sentir excluídos dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Não se sinta só. Há um Deus, como um Pai amoroso, que olha para você agora, e com todo desvelo paterno, todo cuidado e amor de Pai, Ele faz questão de se aproximar de você para te abraçar, não para inflar o teu ego, mas para mostrar que Ele é capaz de te amar como ninguém nunca te amou, e te levantar das cinzas do chão. E aquele homem que estava no lugar estratégico, eu particularmente acredito que essa porta não é a porta de Java, como alguns falam, ou a porta velha, ou até mesmo a porta de Nicanor. Eu acredito que essa porta é a porta que hoje em Jerusalém é conhecida como Golden Gate, a porta de ouro. Está lá até hoje. Fica de frente para o Monte das Oliveiras. Ela está lacrada. Cumprindo-se a profecia de Ezequiel 44:2, que diz que aquela porta estaria lacrada até que o Messias voltasse e entrasse por ela. Aquela porta, ela está lacrada, não é à toa. A história diz que em 1517, inclusive coincidentemente o ano da Reforma, ali no Império Otomano, a história diz que os muçulmanos, ao tomarem a cidade, fizeram um cemitério e colocaram lacres, fecharam a porta, e a porta está lacrada até hoje. Colocaram um cemitério porque sabem que o sacerdote, como o Messias seria um sacerdote, o sacerdote não pisa em cadáver. Então o Messias não vai passar por ali. Mas eles esqueceram de um detalhe, que a Bíblia diz, oh aleluia, que haverá um grande vale, a terra abre-se-á para o Messias passar. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras será rebaixado, o poder de Deus será manifesto, a natureza vai obedecer à voz do Senhor. Mas independente geograficamente onde esteja aquela porta, era um lugar estratégico. Tem pessoas em lugares estratégicos, usando estratégia para ser beneficiado. Por mais que você use a tua inteligência, algumas estratégias, as coisas que deveriam acontecer não acontecem. E aquele homem era um desses símbolos de frustração, que mesmo no lugar estratégico continuava
aleijado, continuava dependendo dos outros, não tinha INSS, presidência privada ou nenhum ganho senão aquelas esmolas. Estava acostumado a comer pela mão dos outros, apenas isso, viver de favores de terceiros, até que quando ele pediu ajuda a Pedro e a João, esperando receber esmola, a Bíblia diz que ele, olhando para Pedro e João, vendo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu o básico, ele pediu o mínimo, mas enquanto ele pediu o básico e o mínimo, Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. A primeira coisa que aqueles homens de Deus fez foi fitar os olhos nele. A igreja do Senhor, quando ela fita os olhos, ela vê além do superficial, ela vê além da camada externa, ela vê dentro das pessoas a grande necessidade que há no interior. E como disse o sábio evangelista em saudosa memória Billy Graham, o interior do homem existe uma necessidade vácuo, um vazio que é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vácuo, só Deus pode preencher esse teu vazio. Pedro e João sabiam que o que aquele homem estimava, as suas expectativas, ou o que ele esperava, era algo muito pequeno para o que Deus queria fazer. Talvez você que está me assistindo, o que você espera de Deus, quer de Deus, ou pense que Deus vai fazer, é muito pequeno comparando aquilo que Deus quer fazer. Aí os dois homens de Deus disseram assim: olhe para nós, aleluia, como representantes de Deus, olhe para nós. Deus está dizendo assim: olhe para Cristo, olhe para a cruz, fita os olhos aonde te dá esperança, aonde os teus medos se findam, os teus tremores, tuas ânsias, ansiedades, depressão são eliminadas aos pés da cruz. E quando aqueles homens de Deus focou o problema, olhando para o homem, porque toda vez que a igreja foca um problema, cada vez que um homem de Deus, uma pessoa de Deus, olha focando um problema para orar, as coisas mudam definitivamente de figura. E ele olhou para eles, aquele mendigo, esperando receber alguma coisa. O engraçado é que ele esperava receber alguma coisa. Por mais miserável que aquele homem estava, sua situação quedante, decaída, aquele estado de miserabilidade, de que faltava tudo, de mendigância, mesmo assim não havia sucumbido à sua esperança. A Bíblia diz que ele esperando. Eu vou olhar dentro dos seus olhos. Você pode perder tudo, inclusive o emprego. Dentro dessa crise mundial, só não perca a esperança. A esperança é a tua âncora. É a esperança que vai te firmar em Deus. Espera. O milagre vai acontecer, espera. Aquele homem esperando. O grande segredo é, diante de tudo que você está passando ou que você está atravessando, não perca a esperança. E quando aquele homem ainda esperava, a Bíblia diz que Pedro olhou para João e provavelmente perguntou: João, o saqueado de dinheiro não está conosco, Judas já levou, roubou tudo, não temos nada. Nós não temos o que esse homem quer, mas nós temos o que esse homem precisa. Olha só, Deus não quer dar aquilo que você quer, mas Ele está disposto a fazer aquilo que você precisa. Talvez essa palavra não seja a palavra que você queira ouvir, mas a palavra que a tua alma necessita. Deus sabe o que você precisa. Aqueles dois homens de Deus disseram: nós não temos prata nem ouro, ou seja, aquilo que você quer, eu não tenho, mas eu tenho a unção do Espírito Santo, eu tenho o que você precisa, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, aleluia. Aonde você estiver aí, vibre na presença de Deus, no hospital, na sala fria de uma cadeia, dentro da sua casa nessa quarentena, vibre na presença de Deus. Deus tem a unção que você precisa. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus.
o Nazareno. A identidade de Jesus, o Nazareno, para que não haja dúvida, é em nome de Jesus, com respeito a qualquer religião, mas não é Buda, não é Confúcio, não é Maomé, nenhum desses, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi o maior presente que aquele homem pôde receber. Os seres humanos estão a mendigar a porta de um templo, nem do lado de dentro, nem do lado de fora, procurando se amparar uma religião, tal como Paulo falou lá no Areópago, no capítulo 17 de Atos, versículo 23, ele diz: como anda cego, tateando em busca de deuses, fazendo altares até a deuses desconhecidos. Talvez o altar ao Deus desconhecido seja um altar feito no teu coração a um Deus que você ainda não conhece. Você está tateando entre religiões, e já foi no candomblé, no feiticismo, no secretismo, em todo tipo de lugar, tateando em busca de um Deus, em busca de uma corda para não cair no abismo. Mas eu quero te dizer que Jesus é o maior presente que você pode receber. O homem está procurando um sentido para a vida. Eu quero trazer um sentido. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo o que você precisa. Aleluia. E naquele instante, depois que eles proclamaram aquela cura, a Bíblia diz: tomando-o pela mão direita. Mão direita significa, é a destra, significa a mão mais forte. E aquela hora que ele pegou pelas mãos direitas, ele levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Para o homem se firmar, foi preciso que os apóstolos o levantassem. Você está caído, Deus vai usar uma mão amiga para te erguer. Você está prostrado, Deus vai usar uma mão amiga para te levantar. E você que é a igreja do Senhor nessa quarentena, eu, ao chegar em casa hoje de tarde, eu vi várias famílias, pelo menos 3 famílias, não foi 3 pessoas, pelo menos 3 famílias, pedindo comida na rua. Aquilo partiu meu coração. Nós vivemos uma época em que nós devemos, agora temos a obrigação, e como eu falo obrigação, é a obrigação cristã, em fazer além do que fazíamos comumente. As pessoas estão passando por privações que nunca passaram antes, e agora eu vejo que elas só querem uma mão amiga. E você é essa mão amiga. Esta mão amiga era Pedro e João, a igreja do Senhor. A igreja não fica só em palavras, levanta e anda, não. A igreja é aquela que além de falar, faz. A igreja vai onde as entidades não vão, as OS não vão, a associação não vão, clubes de amigos não vão. A igreja vai. E a igreja foi para erguer aquele homem. Você que está do outro lado, Deus vai te usar como uma mão amiga para levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão na marginalidade, pessoas que estão aí passando por situações precárias. Deus vai usar você como uma mão amiga. E aqueles homens levantaram aquele pobre mendigo, e ele se firmou. E quando ele se firmou, aqui tem alguns verbos interessantes: saltando, aleluia, glória a Deus. Saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. 3 coisas que aquele homem fez. Ele não só andou, ele nunca andou e naquele dia ele andou. Ele nunca saltou e começou a saltar, e agora andou, saltou e louvou a Deus. Para quem era impossível só andar, aquele homem fez uma festa. Eu quero profetizar, olhando para os seus olhos. Eu não sou um profeta imediatista, nem um profeta para te inflar o teu ego, para te encher de palavras que faça você se sentir melhor que os outros, autoajuda, pensamento positivo, nada disso. Eu quero falar da palavra de Deus e quero falar nos teus olhos, dizendo que enquanto alguns acham que o fato de andar é impossível, Deus vai fazer um milagre maior. Você vai fazer uma festa, você não vai só andar, você vai saltar e vai entrar no templo louvando a Deus. Quem nunca te viu nesse estado vai tomar um susto e vai dizer: será que é ele? Será que é ela? Você vai dizer: sou eu sim, é meu marido sim, é meu filho sim, é minha família sim. Mas por que tanta diferença? Você vai dizer: porque foi Deus que levantou pela mão direita, pela destra fiel, pôs de pé e operou um milagre completo.
Eu quero orar por você que está do outro lado agora. E eu concluo a oração dizendo que, essa pregação dizendo que todo o povo viu andar e louvar a Deus. Para quem estava prostrado, o povo viu agora andar e louvar. Talvez você viva um tempo de mendigância. Desculpe o termo pejorativo, mas entenda a revelação da palavra. Esse tempo de mendigância é de estar escondido sob o jugo de terceiros, precisando sempre de alguém, do apoio de alguém, dos favores de alguém. Talvez você não esteja conseguindo andar com as próprias pernas. Nada que você faz, você consegue fazer sozinho. Você se sente incapaz ou impossibilitado. Talvez sejam incapacidades ou impossibilidades mentais, físicas, emocionais, não sei. Mas eu quero te dizer, oh aleluia, aleluia, Deus está dando um basta nessa situação para muitas pessoas que estão me vendo do outro lado. Está chegando o tempo de cantar e louvar. O pedido me dá vai ser transformado em momentos de cântico. Eu profetizo de olhos abertos o texto de Cantares, capítulo 2, versículo 5 a seguir. Quando disseste a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do corço. Eis que está por trás da parede, olhando pela janela, reluzindo sobre as grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O tempo de cantar chega, e a voz do espírito da pombinha ouve-se. O tempo de cantar chega, o tempo de cantar está chegando. Você vai dar um basta nessa situação. Aonde você estiver, põe a mão no teu coração agora. Senhor, olha aí, Senhor, teu servo prostrado, a tua serva prostrada, diante das inutilidades desse problema que o acometeu, levou a essa situação de enfermidade física, mental, espiritual, eu não sei, tu sabes. Casamento falido, uma vida confusa, problemas de cunho familiar, financeiro, a saúde está ameaçada. Todo mundo fala do Covid, coronavírus. Mas a Bíblia diz que a terra ouviu a tua voz e a terra se derreteu. Oh, aleluia. Os montes saltaram como cordeiro e os outeiros como carneiro na presença do Senhor. O mar viu isso e recuou, o Jordão tornou atrás. Quem é como o nosso Deus? Então agora, Senhor, estende as tuas mãos, que com o vento dessa mesma mão tu abriste um mar. Oh, de lá para cá, com o poder dessas mãos, tu criaste os céus e a terra. Remove agora, Senhor, toda a enfermidade, atenção, dores, purulências, inchaços, enfermidades, doenças. Abandonem esse corpo agora. Saiam dessa vida agora. Demônios que oprimem, que alejam, que inutilizam, que paralisam. Eu decreto a falência de toda a ação das trevas agora. Eu decreto a falência de toda a ação malévola, diabólica, em um nome de Jesus de Nazaré. Seja tocado por Deus, seja invadido pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, como ondas sonorosas, uma verdadeira eletricidade sobrenatural, correntes profundas adentro teus ossos e tua alma, e varra por inteiro, arrancando tudo aquilo que você precisa que venha ser arrancado, inclusive as enfermidades. Receba paz e ânimo. Você vai louvar e vai entrar no templo brevemente, pulando, saltando, fazendo uma festa para Deus. Vamos louvar o Senhor agora?
Aleluia. Enquanto você está nesse clima, ainda tocado por esta palavra, aleluia, quero te convidar a louvar junto com esse povo. Nós temos excelentes músicos que, para a glória de Deus, são pessoas que Deus levantou com talento e unção, que isso é importante. Um não vale sem o outro, talento e unção. E você vai, nesse mesmo clima, celebrar a Deus conosco. Oh, aleluia, Jesus.